Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 12 de novembro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, e que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Eu vou pedir à nossa irmã Luciana Rista que faça a leitura do capítulo 25. Boa noite. Do livro Somos Todos Médiuns, de Carlos Bacelli, ditado por Odilon Fernandes. Capítulo 25. Sintonia descontínua. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causas do espiritismo na medida da sua faculdade, mas há bem poucos deles que não se deixam prender na armadilha do amor próprio. No capítulo 31, segunda parte, item 15. Em nossas considerações sobre a mediunidade, não poderíamos deixar de mencionar este verdadeiro entrave no intercâmbio entre dois planos da vida, a sintonia descontínua. Diríamos que quase todos os médiuns padecem desse verdadeiro mal da mediunidade, de vez que são raríssimos os que conseguem, com os espíritos comunicantes, uma sintonia uniforme e homogênea. O que seria a sintonia descontínua? No processo da mediunidade, mais propriamente na hora da recepção da mensagem, não raro o pensamento do médium perde a sintonia com o espírito que se manifesta, de modo que o seu pensamento dificilmente consegue expressar-se linearmente. E isto quase sempre acontece várias vezes, na recepção de uma simples página psicografada ou na transmissão de uma mensagem verbal. O problema da sintonia descontínua pode transformar o pensamento do espírito comunicante numa colcha de retalho de ideias, como se ele tivesse sido literalmente fracionado ao externar-se. É claro que a sintonia descontínua ainda é fruto de desenvolvimento mediúnico deficitário, onde o medianeiro não consegue entregar-se totalmente na hora do transe. Figurativamente, imaginemos um disco arranhado que para tocar necessitasse que alguém impulsionasse o braço da vitrola com movimentos manuais. Teríamos a impressão de que o cantor estaria cantando por etapas e até mesmo engolindo alguns trechos da canção. Eis um singelo exemplo de sintonia descontínua. Quando os médiuns sentem que perderam a sintonia com os espíritos comunicantes, é comum que se aflijam à feição de radares que perderam contato com a aeronave. Desnorteados, tentam rastrear mentalmente os sinais dos espíritos. Tudo se passa em fração de segundos. Quando conseguem retomar a sintonia, eles próprios têm a impressão de que parte do pensamento que interpretavam se perdeu. Como sanar semelhante dificuldade? O médium necessita confiar mais em si e nos espíritos, entregando-se ao transe sem tanta resistência e temor. Por muito tempo ainda, a sintonia descontínua será um obstáculo ao livre intercâmbio entre os homens encarnados e desencarnados. Em alguns médiuns, a sintonia revela-se tão fracionada que nada conseguimos transmitir, além de algumas poucas palavras. E é comum que um comunicado, escrito ou verbal, seja, digamos, completado pelo médium com os seus próprios recursos intelectuais. A ideia central do comunicado originariamente pertenceria ao seu autor espiritual, mas o médium é que lhe daria enchimento. Não sei se conseguimos nos fazer entender, porque neste exato momento, nós e o médium de que nos servimos estamos tendo um problema de sintonia descontínua, que agora, inclusive, está nos sendo útil para que melhor possamos descrevê-lo. Gostaríamos também de esclarecer que a questão da sintonia descontínua não é unilateral. O médium não pode ser responsabilizado sozinho por ela, porque os espíritos manifestantes igualmente sofrem esse hiato do pensamento.
Vejamos como se limita o intercâmbio, porque quando não é o médium que está com problema de sintonia descontínua, pode ser o espírito que o esteja. Mas ao invés de desanimar-nos, no tentame da comunicação mediúnica, semelhante entrave deve nos incentivar a superá-lo, recordando a coragem dos pioneiros da navegação marítima, que, singrando águas desconhecidas, não se intimidavam na descoberta de novos continentes. Os médiuns e os espíritos atualmente em ação no mundo podem ser considerados autênticos desbravadores de terras inexploradas, em que pese ao intercâmbio mediúnico sempre ter existido. Chamados a servir a causa do espiritismo, façamo-lo, pois, conscientes de nossas limitações, convictos de que tudo deve seguir o curso natural das coisas. Quem dá de si o melhor do melhor não tem o que recear. Continuemos trabalhando, e chegará o tempo em que, continuamente vinculados ao bem, a sintonia descontínua na mediunidade desaparecerá. Aceitemos com humildade as críticas que nos sejam feitas, compreendendo, entretanto, que quantos nos criticam a intenção de cooperar permanecem ignorando as mazelas pessoais que serão chamados a vencer. Companheiros existem aos milhares que sequer logram a desejável sintonia na simples oração do Pai Nosso. Espíritos e médiuns, esforcemo-nos parte a parte e o êxito nos abençoará. Boa noite. Muito bonito. Bem, meus irmãos, então essa página foi muito interessante, né? É tão comum a sintonia descontínua, né? Principalmente quando nós estamos no início do exercício da mediunidade. Você veja que o orientador espiritual deu seguras orientações, manutenção do trabalho no bem, perseverança, né, que isso irá se reduzir paulatinamente. Né? Antes de nós falarmos agora, entrarmos no capítulo 20, que é o capítulo de hoje, quer dizer que nós recebemos já a Revista Internacional de Espiritismo, a última, a nossa Casa Assina, e o noticioso O Clarim, que ficarão disponíveis lá na nossa biblioteca para quem desejar. Fonte de pesquisa, material de muito boa qualidade, uma revista muito antiga, a Revista Internacional do Espiritismo. Bem, meus irmãos, esse capítulo, como o título diz, ele vai tratar de mediunidade e oração. Ele forma, junto com o capítulo 19 e o capítulo 21, né, um arco narrativo, porque os personagens estão ali participando. Né? Então, há diversas ocorrências, mas são os mesmos personagens que estão se desdobrando. E para que nós não possamos pegar assim, aquilo que é mais importante, né? Porque nós sabemos que estamos diante de nós um romance, uma obra romanceada, né? Porém ela traz pérolas, informações preciosas através desta forma de apresentação. O que nos cabe é enxergar essas coisas através da leitura, nos atermos menos à história e mais ao conteúdo, aquelas informações que de fato são fundamentais e que André Luiz quis passar para nós na história. Então, porque ver bem não é ver tudo, ver bem é ver o que os outros não veem. Então, quais são os pontos-chave para o estudo dessa noite, né? Que essa obra nos traz e que são importantes? A oração como ferramenta de cura e sintonia espiritual. O desdobramento como recurso de aprendizado e auxílio. E nesse aspecto, como desdobramento dele, tem a importância do desapego emocional para a libertação dos espíritos. E a atuação dos mentores como educadores e consoladores. Então, é o que nós vamos encontrar, e isso é muito importante trabalhar nesse capítulo 20. Então, esse primeiro aspecto, o início dele já vai nos trazer essas informações sobre a oração, como ferramenta de cura e sintonia espiritual. Então, a narrativa começa, né, apresentando um pequeno aposento, onde está a mãe, né, da Anésia,
que nós já travamos contato com a Anésia no capítulo 19, quando José Soares tratou aqui sobre o capítulo 19. Então, esta senhora que está acamada está próximo do desencarne. Então, Anésia, estava junto com a sua filha Márcia, a sua filha mais nova, próxima da mãe dela, que estava com uma aflitiva dispneia, e, como diz aqui, ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodava junto ao doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso: temos aqui nossa irmã Elisa, ou seja, é a mãe de Anésia, que está numa fase terminal, está para desencarnar. Temos aqui nossa irmã Elisa em avançado processo liberatório, vive as últimas horas no corpo carnal. E este homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira, perguntou Hilário, este é o infortunado filho de nossa veneranda amiga. Há muitos anos, vejam só, há muitos anos distanciado da experiência física, teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói, e a evocá-lo incessantemente retém o infeliz ao pé do próprio leito. Olha a imantação, Ora essa, porque o assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Então vocês podem ver aqui, mais ou menos, nessa figura do projeto Imagem, a Elisa, a Anésia, a Márcia, o filho desencarnado de Elisa, aqui está Aulus, André Luiz e Hilário recebendo as informações de Aulus sobre isso. E nós estamos vendo também que existem outras entidades aqui neste quarto. E nós vamos entender mais à frente essa situação, Mas a narrativa que nós acabamos de ler envolve este filho desencarnado, a Elisa, a Anésia, Márcia e os nossos amigos da espiritualidade, que são os protagonistas, Aulus, André Luiz e Hilário. Realmente a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Anésia, desta vez, desfez-se em lágrimas. E a filhinha dela, tentando auxiliá-la, disse: por que chorar, Vovó não está pior. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Ou seja, a filhinha de Anésia, percebendo aquela situação aflitiva, percebeu também que a oração era o remédio para aquele momento crucial. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas, Marcina e Marta, que alegaram que havia um natalício de uma companheira e não podiam participar naquele momento, tinham que se afastar do lar por alguns instantes. Então, ela se sentou ao lado da Dona Elisa, e pronunciou uma sentida prece. E aí nós vamos entender um pouco aquelas outras entidades que estavam presentes no ambiente. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Ou seja, o aspecto quase que imediato da prece nela. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante,
qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados, sofredores, penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes, solicitando medicação. Então, vocês vejam como é importante, né? Como essa prece que é feita, né? Ela pronunciou em voz alta essa prece, e isso foi importante, ela ter pronunciado em voz alta também, porque essas entidades que chegaram aqui, nós vamos ver um pouco mais adiante, elas estavam muito ainda ligadas ao plano material, né? Então, muitas delas não conseguem sequer alcançar o pensamento, mas essas entidades tão ligadas ainda ao plano material, elas escutam aquilo que se fala. Então, por isso que se costuma dizer, quando você vai fazer o culto do Evangelho no lar, o culto no lar, né, que você leia em voz alta, não é gritando, mas é em um tom audível. Você leia aquilo em voz alta, porque você está lendo para você, para possivelmente alguém que esteja com você, não necessariamente, mas tenha certeza, outras entidades estarão sendo beneficiadas daquela leitura. E é isso que André Luiz está nos trazendo como informação importante. Nenhum dessas entidades, nos assinalava a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Então, vocês vejam, quando se fala no trabalho aqui de dialogação fraterna, às vezes nós somos tentados a perguntar a nós mesmos, né? Mas por que as entidades espirituais da casa espírita precisam do concurso de nós encarnados, uma vez que eles têm condições até de tirar do recinto, colocar no recinto, levar do recinto para outro lugar? É porque essas entidades que aqui chegam estão numa situação parecida com essa que está aqui. E elas são muito mais tocadas, né, por aquele que está encarnado, porque vibratoriamente existe mais condição de você poder envolvê-las, do que por uma entidade, muitas das vezes, extremamente evoluída, um progresso muito alto, e que ela não tem nem condições de receber as impressões telepáticas, mas ela tem condição de escutar. Quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza, e quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Quanto valor num insignificante ato de fé? Isso está na nossa obra ainda, esse trecho. Aqui eu trouxe para vocês um enxerto, né, dessa obra, O Livro da Prece. Esse livro é muito bom. É um livro de cabeceira, né? Todos que puderem ter, é um investimento que vale a pena. Palhano Júnior faz um trabalho, uma monografia sobre prece. Ele vai buscar informações nas principais obras da doutrina espírita, né? E nos traz um apanhado sobre prece. Então eu trouxe aqui apenas uma partezinha dele, que está na página 29, que ele fala do poder da prece. A prece proferida sob as condições ideais da mente, da consciência operante, faz a movimentação de energias construtivas agirem sobre o alvo que a estimulou. O pensamento dirigido e mantido por férrea vontade, com base nas estruturas de uma fé inquebrantável, movimenta todas as forças vibratórias que banham a mente emissora no âmbito da frequência das ondas emitidas.
seja, pensamento é fundamental, tem que ter vontade e fé. E tenhamos certeza, a nossa prece será recebida e ela não ficará sem resposta. Emmanuel, né, também falou de uma forma muito interessante sobre o poder da oração, nessa obra Pensamento e Vida, que eu trouxe apenas uma pequena parte aqui para nós, já que nós estamos falando do poder da oração. Né? E André Luiz começou a mostrar isso naquele momento em que Anésia se sentou ao lado da cama da mãezinha dela e começou a orar. O benefício imediato para ela e o benefício secundário e fundamental para todos os que estavam rodeando ela, visíveis a ela ou invisíveis. O que diz Emmanuel? Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, voltando à nossa obra. O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Ele estava explicando sobre aqueles espíritos que estavam naquele ambiente, que foram atraídos para aquele ambiente pela prece de Anésia. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Essa bondosa Teonília, que tanto se importava com Anésia e a auxiliava, ela estava o tempo todo tentando conduzir, né, o comportamento de Anésia. Né? E isso acontece todo o tempo conosco. Quando nós abrimos uma obra, estamos com um problema, algo está nos atormentando, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegamos qualquer outra obra, Caminho, Verdade e Vida, qualquer uma dessas obras que nós conhecemos tanto, nós não abriremos ao acaso. Mentalizemos primeiro o nosso espírito protetor, os nossos mentores, e roguemos para que possamos abrir na página certa. Temos certeza que nós abriremos na página certa. Quantos aqui já não tiveram essa experiência? Eu já tive. E mais de uma vez. É impressionante. Então, com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão, coisas que ela estava precisando muito trabalhar. Ela estava vivenciando um problema gravíssimo, né, de relacionamento no lar, como já foi falado, né, quando da análise do capítulo 19, pelo José Soares, que aqui esteve, né, seja um problema de relacionamento extraconjugal do marido dela, Jovino, né, e isso estava atormentando muito ela, e ela estava num momento crucial, com a mãezinha, a Elisa, próxima de desencarnar, e ainda tendo que enfrentar esta dificuldade. Então, ela estava recebendo já o alívio necessário e a condução necessária do plano espiritual para se fortalecer. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, né, Teodonília, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva, em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília,
que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Esta figura aqui, que é apenas simbólica, né, acontece o tempo todo conosco. Eu estava falando com o Alcir ainda há pouco sobre como nós somos influenciados e como recebemos orientações. Eu hoje precisei resolver um problema no centro da cidade, já tinha resolvido um outro problema na parte da manhã, em outro lugar, e aí resolvi sair para o centro da cidade, mais ou menos na hora do almoço, para resolver esse problema. Aí tem um caderno que eu estava pensando em levar, mas um caderno que tem muitas senhas, tem informações importantes ali, pessoais também, de clientes anotados, mas tinha muitas folhas ainda por escrever. Eu pensei, vou levar isso aí porque eu acho que eu vou precisar escrever. Alguma coisa na hora me disse, não leve, porque a possibilidade de você perder é alta. Aquilo me fez parar quando eu já tinha pego o caderno. Mas eu precisava levar alguma coisa para escrever. Aí eu falei, é possível, se eu perder esse caderno vai ser um problema. Aí eu peguei um outro caderno, já bem mais velho, sem coisas importantes ali escritas, né? Caderno menor, de capa dura, e levei comigo. Precisei realmente usar aquele caderno na reunião que eu fiz, né? Voltei, estava no centro da cidade, parei apenas em 2 lugares. Parei para comprar um pão sírio, que eu gosto muito do pão sírio lá no centro da cidade, né? Tem um lugar que eu gosto de comprar, uma padaria famosa, e fui para o estacionamento. Quando fui pagar no estacionamento, o que é que eu fiz? Deixei o caderno lá no estacionamento. Paguei, botei o caderno no balcão, paguei, estava com outras coisas na mão, fui pegar o carro, ficou o caderno lá. Eu cheguei em casa, onde é que está o caderno? Procura caderno. Comecei a rememorar, deixei lá. Aí vocês vejam, se fosse o caderno, o outro caderno que eu ia levar, eu estaria muito mais preocupado. Porque tem, inclusive, senhas bancárias, coisas importantes, né? Que, evidentemente, eu não devia nem pensar em levar, né? Mas eu pensei, eu ia fazer. Ainda bem que a minha mão foi afastada. Então, o tempo todo, né, nós estamos sendo assistidos. A dificuldade maior talvez seja nós percebermos aquilo que é anímico e aquilo que está sendo inspirado para nós. É preciso estar o tempo todo muito ligado e para perceber essas nuances, porque dá para perceber, mas não é fácil. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Veja, a menina já tendo essa percepção. Estavam no quarto. Ela, a mãe, a avó. E ela estava dizendo, tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigiu repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações, a menina viu-se. Depois de afetuosas recomendações, a menina viu-se Anésia a sós com a genitora semi-consciente. Ou seja, isso aqui é apenas para mostrar que não há prece sem resposta e sem companhias, que é o que nós estamos falando, né? Você vê uma família aqui fazendo o culto do Evangelho, vejam, não há. A resposta chega e as companhias estão sempre presentes. E aqui o Martins Peralva, em estudando a mediunidade, ele também fala sobre prece, porque eu estou batendo muito nessa questão da prece, da oração, do poder. Primeiro porque isso é muito importante. Nós valorizarmos o poder da prece é algo que nós não podemos esquecer. Então, vocês vejam, no capítulo 32
do Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele trata da prece. Então ele diz, a prece em qualquer circunstância figura-se-nos um apelo de nossa alma, estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade que regem o intercâmbio mental. Sendo a prece um apelo, evidentemente, sobre os levados, a de acordo com as instruções dos benfeitores espirituais, a classificá-la de vários modos. Martins Peralva tem uma característica muito interessante, didática, pedagógica, que é de fazer classificações. Vocês, quem comprou essa obra, Estudando a Mediunidade, ou tem outras obras dele, já deve ter percebido. Ele faz muitas classificações. E ele começou a fazer uma classificação aqui. Em primeiro lugar, teremos a prece vertical. Isto é, aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo, em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. E diz ele, existe a prece horizontal. Essa aí, ela traduz aqueles anseios vulgares. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, porque não encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. Por fim, teremos a descendente. A essa não daremos a denominação de prece, diz Martins, substituindo-a por invocação, consoante aconselha o ministro Clarencio na obra Entre a Terra e o Céu. Na invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições e etc. Os bilhões de espíritos desencarnados, que constituem a população invisível, ocupam variados degraus da escala ascensional, superlotando-os. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que desejamos. Quando começamos a pensar, né? Vamos fazer uma oração, vamos pensar, o que nós estamos querendo? Isso aqui, se nós estivermos pensando em rancor, propósito de vingança, ambição, nós já sabemos quem irá procurar nos atender. Se os nossos desejos forem elevados, de amor, de trabalho, de auxílio, nós podemos ter certeza que a nossa prece é vertical. Então, o que ele diz aqui, finalizando, né? Vivemos e respiramos dentro dessas faixas. Os nossos sentimentos indicam o degrau que ocupamos. Assim sendo, nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, dos que comulgam conosco tais ou quais ideias, tais ou quais objetivos. Então, pensamento, temos que ter todo cuidado, porque ele, o pensamento, nos conecta. Bom, aqui ele também está falando sobre a prece horizontal, a prece vertical, né? Na prece vertical, quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos prevaleça a sua augusta vontade, sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Na prece horizontal, receberemos a palavra e a colaboração dos amigos que ainda se ocupam, como nós, de problemas de relativa importância, embora respeitáveis. Na invocação, o apelo descendente, virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos malsãos. Tinha que estar junto. Entidades infelizes que permanecem em verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos elevados conduzirão o nosso esforço e estimularão o nosso idealismo.
E continuando ele diz: toda vez que orientamos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, que a maneira de sublime foguete penetrará verticalmente os espaços, trazendo na volta, porque ela volta, a mensagem do Cristo, numa confirmação da eternidade de suas palavras. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, a regra é essa. Agora, temos que saber o que queremos para que o nosso pedido não nos traga companhias que nós não desejaríamos. Voltando à nossa obra, acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido, ou seja, a Anésia está com a mãezinha dela, com a Elisa, que está acamada, e a filhinha dela foi deitar, a Márcia. Então ela acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. Aulos fez significativo gesto a Teonília e exclamou: este é o momento exato. Cuidadosamente, começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço, e não relutou. Essa é uma outra fase agora, em que o desdobramento vai permitir a orientação e a recondução de uma forma interpretativa por parte dela, que é o desdobramento como recurso de aprendizado e auxílio, aquela primeira tela que eu coloquei. Em breves instantes, deixava o corpo denso, quem? A Anésia, na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido Jovino, constituía-lhe obcecante preocupação. Então, esse trabalho que começou foi exatamente para atuar nesse aspecto que estava criando tanto problema para ela. Por isso que eles provocaram o sono, esse sono hipnótico, e ela está desdobrada agora e esse trabalho vai começar. Reconheceu Teonília e Aulos por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita, queria ver o esposo, ouvir o esposo. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulos conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto diversas entidades estranhas para nós, formavam vicioso círculo de vampiros, que não nos registraram a presença. O anedotário, menos edificante, prendia as atenções. Ou seja, temos sempre os vampiros rodeando as ações menos dignas. E esse caso aqui não deixou de ser semelhante. E ela, ao se defrontar com aquilo, a Anésia ficou em prantos, desferiu um grito, e recuou, ferida. Então, houve da parte de Aulos, que abraçou ela, todo um trabalho para acalmá-la. E no final ele diz: minha irmã, recomponha-se, você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade.
reanime-se, não perca a esperança. Aí ela continua falando sobre a questão da esperança, né? Falando sobre a questão do esposo dela, que tinha traído ela, e que ela estava, né, não tinha o que fazer, ela não sabia como proceder. E aí vem a orientação deles. Você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão, a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora chamada Abrios sustou a lamentação. Aulos, porém, cortou-lhe a frase, que ela ia começar, ela ia retomar, falando sobre o marido, né? Então ele cortou a frase acrescentando: esquece de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão, incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Nesse ponto, das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia, Anésia, voltou-se para ele, à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: sim, reconheço, entretanto não me deixe sozinha. Ou seja, ela estava precisando de todo esse amparo, tinha entendido já a necessidade dela se recompor e se reordenar, de estabelecer critérios, né, de valorização, né, do lar dela, né, mas ela precisava do apoio, né, que ela estava tendo, aquela sustentação de aulos de Teonília, né, que estavam sendo fundamentais para ela. Aí veio a questão dela aceitar ou não aceitar aquela mulher. Ela falou: como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna, parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Aí veio a resposta: compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Aí ela continua, né? Ela pergunta: compaixão, como é que ela poderia ter, né? E aí vem a resposta: e que outra melhor represália senão essa? Porque eles estavam falando já desde o início, né? Inclusive quando ela pegou a mensagem que ela leu, sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade da compaixão. Então, aí diz o instrutor, né? E que outra melhor represália senão essa, senão a compaixão? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulos, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu: abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Então, vejam aquilo que nós tínhamos acabado de ler da obra do Martins Peralva, quando ele falou da prece, né, que é a prece para baixo, é aquela em que, se nós temos interesse de vingança, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar isso que está aqui. Aqueles espíritos que trabalham nesse ambiente
de magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Volte ao lar e use a humildade, o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará, mais experiente, ao refúgio de seu coração. Então, ela ergueu a cabeça, Anésia, para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou a casa. Ou seja, ela estava em desdobramento astral, pelo sono motivado pelo Aldous e a Joanília, esqueci o nome. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Ela enxugou as lágrimas, quando acordou. Em verdade, não conseguiu alinhar senão, quando ela acordou, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava, compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? E aí ela continua nesse... Você veja como foi, esse desdobramento foi importante para ela. E isso é um grande ensinamento para nós, como nós somos auxiliados nos desdobramentos provocados pelo sono. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é a abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Então, reparemos, André Luiz, nesse capítulo, ele está focando a prece, o poder da oração. É isso que ele quer nos trazer, é essa mensagem. E ele quer nos trazer também a mensagem da presença contínua dos nossos amigos da espiritualidade. E como eles agem, uma das formas de agir, que foi essa que ele demonstrou para nós aqui, nessa história romanceada. Indicando a dona da casa agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância.
na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. E pela prece busca a solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulis sorriu e ajuntou: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu o expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma situações. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco. Ou seja, capítulo 21 é o fechamento desse arco, né, com o desencarne da Dona Elisa. Eu preparei essas referências aqui, não sei se vocês querem tirar uma foto, né? É porque o que acontece? Esse capítulo, ele tem esses aspectos aqui que são fundamentais, né? Os temas que nós encontramos no capítulo, porque isso é o que vale pegar o romance, né, que nos chega às mãos, né, e estudar com base nesse romance, o que é que ele nos traz de orientação, e aí procurar ver o seguinte: que nível de complementações e aprofundamentos nós podemos fazer com os temas que ele já está nos aclarando. Então, oração como força espiritual. Nós encontramos isso, né, no poderoso Evangelho segundo o Espiritismo, essa nossa obra de cabeceira, né, no capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala da prece como meio de comunicação. Missionários da Luz, capítulo 2, oração também como vibração que pode ser utilizada pelos espíritos para socorro. Desdobramento espiritual, em Libertação, capítulo 3, encontramos também importante análise do desdobramento consciente para atuação em regiões inferiores. Em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, parte 2, capítulo 4, explicação técnico-espiritual do desdobramento durante o sono e mediunidade. A influência mental e vínculos obsessivos, vimos também nesse capítulo, né? Entre a Terra e o Céu, capítulo 10, pensamentos e emoções que mantêm espíritos ligados a encarnados. Os vínculos. Inclusive o vínculo de Dona Elisa com o filho dela desencarnado, que fez com que ele mesmo, durante muitos anos após o desencarne, estivesse ali, ao lado dela, como um verdadeiro dementado. Pensamento e vida, capítulo 1, pensamento como força criadora e atrativa de companhias espirituais. Atuação dos benfeitores espirituais, acabamos, né, nesse capítulo final dele, mostra na prática a atuação, né, de Aulos e Teonília. Atuação dos benfeitores espirituais. Opa, desculpe. É o dedo nervoso. Atuação dos benfeitores espirituais em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5. Ação dos mentores no desencarne e no esclarecimento dos encarnados e desencarnados. Isto vai ser muito importante agora no capítulo 21, que é o próximo capítulo a ser estudado. É o fechamento do arco, né? Nosso Lar, capítulo 23, orientação dos mentores para adaptação e trabalho no plano espiritual. Ou seja, então, são exemplos onde nós encontramos um desdobramento que nos permite um aprofundamento dos temas que foram tratados por André Luiz, né, nesse capítulo 20. E que, de fato, né, elegeu para nós,
né, a prece, a importância da prece e a certeza da atuação dos nossos amigos da espiritualidade no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, conseguimos acabar, falta 1 minuto. Pensei até que não fosse dar, mas conseguimos, né? Uma outra eu iria ler, eu não vou ler agora porque não dá mais tempo, mas o capítulo, um capítulo intitulado A Prece que Resolve, dessa obra Socorro e Solução, de José Carlos de Lucas, é muito interessante. Na verdade, esse capítulo e um posterior, em que ele fala também a continuação da ideia que ele desenvolve nesse capítulo, como eu falei, intitulado A Prece que Resolve, Socorro e Solução, de José Carlos de Lucas. É um livro também de cabeceira. É aquele livro para nós... Estamos com um problema, peguemos o livrinho, né, e reflitamos sobre a página que vai ser aberta. Então, meus irmãos, agora nós vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos